Uns querem que os jovens emigrem. Agradecer a todos aqueles que saem da sua zona de conforto, da sua postura reivindicativa tradicional. Outros querem que os jovens fiquem. Não podemos deixar que se instale a ideia de uma geração adiada. Não podemos desperdiçar o investimento feito nesta nova geração de portugueses. Nós queremos dar-lhes voz. Todas as semanas na Rádio Costa de Ouro, a juventude tem a palavra, num programa de debate e análise sobre os principais temas da atualidade. Sem medos, sem rodeios, com a irreverência e a boa disposição própria da juventude, eles lançam um olhar de lince sobre o que se passa no mundo. Não perca, todas as terças-feiras pelas 9h30 da manhã, com repetição às quintas-feiras pelas 19 horas. Olhar de lince, o ângulo da nova geração. Bom dia, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um Olhar de Lince. Como sempre, tenho ao meu lado o Pedro Cabrita e Pedro Filipe para fazerem a análise dos destaques da semana. No programa de hoje temos em cima da mesa a questão de Portugal poder vir a beneficiar das condições de financiamento acordadas entre a Grécia e o Eurogrupo, e temos também o projeto de extinção de quase 1.200 freguesias de norte a sul do país, que foi aprovado no Parlamento na semana passada e que está a gerar uma grande contestação nas populações. Antes de lá irmos, vamos ao derby de ontem à noite, Sporting-Benfica. O jogo terminou com a vitória do Benfica por 3-1 em Alvalade. Pedro Cabrita, muito bom dia. Foi uma vitória justa do Benfica? Foi, o Benfica acabou por ser feliz. O jogo foi um pouco atípico. O Sporting na primeira parte merecia estar a ganhar e mereceu o golo que teve, e depois ainda meteu uma bola ao poste. O Benfica também, mas o Benfica acabou por ser feliz e o resultado foi melhor do que a exibição. Pedro, Filipe, o Sporting entrou melhor no jogo do que o Benfica? Sim, não bom dia. Concordas? Bom dia. O Sporting entrou melhor no jogo, mas eu não acredito que o Benfica tenha tido a felicidade do jogo. Acho que o Benfica de facto fez uma primeira parte não muito boa. O Sporting foi melhor na primeira parte e o Benfica depois teve a maturidade e a experiência suficientes para aproveitar as vantagens que tem. Tem um jogo mais fluido, tem os jogadores em melhor forma, tem os jogadores em melhor condição física e naturalmente superiorizou-se ao Sporting. Não deixou de ser um jogo um bocadinho infantil, um jogo um bocadinho fraco em termos de passe, etc. Sim, não foi um bom jogo. Na primeira parte o Benfica teve muita dificuldade em jogar pelo meio campo. Sim, o Benfica teve muita falta de criatividade, tem muita falta de criatividade no miolo. Porque também não tem jogadores criativos no meio campo. Tem, não tem o Aimar, não tem o Carlos Martins. O Aimar está lesionado, Carlos Martins está o eterno lesionado, o próprio Enzo Pérez tem feito a posição que também não estava disponível e por isso a tática do Benfica passava apenas por pôr a bola nos seus extremos e esperar que estes fizessem alguma coisa. A verdade é que o resultado não demonstra aquilo que se passou em campo, não é? Temos que ser sinceros e o Benfica se calhar não merecia ter marcado 3 golos. Não, isso eu não concordo. Acho que o resultado expressa a diferença. Achas que o Sporting jogou assim tão mal para... Assim tão mal, houve uma diferença de 2 golos, 3-1 parece-me um resultado normal, sobretudo a partir do momento em que o Sporting começa a jogar com menos um elemento pela expulsão do Bola. Sim, eu acho que aí foi... Aquele era o segundo gol natural do Benfica e Bola Luz, em vez de deixar a bola entrar, escolhe pôr a mão na bola, mais uma infantilidade da defesa do Sporting, escolhe pôr a mão na bola, é expulso e o Benfica acaba por marcar. Sim, eu acho que o Sporting acaba por perder o jogo pelas suas individualidades. Portanto, houve uma série de vários erros defensivos. E faltou uma maturidade à equipa do Sporting. Isso já faltou durante o campeonato todo. Maturidade à equipa do Sporting nesta final da taça. A equipa do Sporting entrou a ganhar por 1-0, mas depois não se conseguiu aguentar. Aí faltou maturidade à equipa do Sporting para saber gerir esse faltou resultado. Também físico, também, não é? O Sporting também teve um jogo há 2 dias, também a capacidade física também quebrou um bocadinho na segunda parte. Também, porque o Sporting anda sempre muito atrás da bola. Exatamente. Sobretudo desde o minuto 33, não é? Que é quando marca o seu golo, anda sempre a correr atrás da bola. O Sporting está numa situação complicada, Pedro Filipe, já falámos um pouco sobre isso nos programas anteriores. Depois da vitória com o Videoton na sexta-feira, este jogo com o rival Benfica podia catapultar a equipa para um período mais positivo. Apesar da derrota, o Sporting mostrou melhorias na sua exibição em relação aos jogos passados. É assim, conhecendo o Sporting e a sua massa débita como conheço, acho que este jogo contra o rival, se tem sido ganho, pelo menos traria aquela euforia normal. Sim. Normal de quem ganha um derby, aquela euforia de as expectativas estão tão baixas que uma vitória ao eterno rival de Lisboa
podia dar uma certa confiança, ou pelo menos uma pequena confiança que não existe neste momento no espectro dos sportinguistas. E depois, por uma outra coisa, convenhamos há quanto tempo o Sporting não tem 2 vitórias consecutivas. Eu estou sempre a dizer isto, o Sporting precisa pelo menos foi 2 vitórias no campeonato, foi muito mais por aí, não é? O Benfica vai na sua 7ª vitória consecutiva para o campeonato, o Sporting tem 2 vitórias na totalidade. O Sporting precisa de alguma coisa, alguma alavanca de força anímica que os leve a algum lado. E mais uma vez não consegue, mais uma vez chega um momento decisivo e falha. O único momento assim, mais ou menos de grande dificuldade que o Sporting se por esta época foi contra o Braga. E a exibição também não foi de encher o olho, ganhou, mas essa sim também no fim ganha porque há ali um golo anulado e depois há uma grande exibição de Rui Patrício, como sempre acontece, e o Sporting consegue manter essa vantagem em casa contra o Braga. Se estivéssemos a ver um nono classificado contra o primeiro lugar, se fosse o treinador desse nono classificado, até diria que a equipa não jogou mal, não é? Temos que ver isto também por este lado, não é? O Sporting está em nono lugar, o Benfica está em primeiro, já há muito tempo, não é? Qualquer equipa que está em nono lugar diria que fez um bom jogo contra o líder do campeonato, não é? Portanto, também é um pouco por aí. Se fôssemos a ver, o Sporting não fez um mau jogo, não é? Só que é o Sporting contra o Benfica. Portanto, tudo o que não fosse uma vitória, ou pelo menos um empate a jogar relativamente bem, é sempre um pouco de derrota, não é? Eu acho que é um mau jogo. O Sporting acaba o jogo com 40% de posse de bola, o Benfica, aproximadamente. O Benfica tem 58%. Sim, mas isso aconteceu só no último terço do jogo. Não, isto são estatísticas do final do jogo. Sim, mas no último terço do jogo é que isso um se jogo materializou. em casa contra o seu maior rival, acabar o jogo com 48% de posse de bola, necessariamente é um mau jogo. É com metade dos ataques, é com menos de metade dos remates. Tem que ser um mau jogo. Quer dizer, dizer que isto é um mau jogo do Sporting a jogar em casa é porque já estamos nós próprios a pôr a fasquia muito baixa. Bem, a verdade é que houve aqui uma possibilidade de haver um pouco um corte com aquilo que se dizia, que este campeonato estava completamente liderado pelo Porto e pelo Benfica, e foi um reforço dessa doutrina, não é? É um pouco como o campeonato espanhol, o Porto e o Benfica dominam completamente o campeonato e um dos dois vai ser campeão, não é? Ainda não estamos a meio do campeonato e isso já é uma realidade. Pedro Filipe, sobretudo aqui mais uma coisa que eu quero acrescentar, que é, termina o jogo e na conferência de imprensa o treinador do Sporting, Frankie Vercauteren, vem dizer que enquanto for matematicamente possível ainda acredita. E o jornalista lembra que ele está a 18 pontos de Benfica e Porto e a 9 de Braga. Consideras que é um discurso pouco realista? Eu considero que... É um discurso, já não há o discurso. O problema é esse. Já não tem mais nada para dizer. Consigo, já não tenho adjetivos para descrever este. Acho que o resto deveria ser jogar a toalha ao chão e demitir-se. Não vai acontecer isso. Sobretudo o contraste entre o discurso do Rinaldo, que me parece muito, muito, muito objetivo, onde ele acaba o jogo a fazer uma autocrítica e a dizer tudo o que se passa de mal. E depois vem Frankie Vercauteren e faz este discurso que é tirado de Dárnia. Eu acho que o treinador do Sporting tenta também salvar a sua pele. Eu acho que o treinador do Sporting no final da temporada vai dizer isto. Nós ficamos abaixo dos lugares que deveríamos ficar, mas a culpa não foi minha porque eu já cheguei com a equipa de rastros e portanto eu até consegui que a equipa ficasse melhor. Será que ele pensa que este discurso ajuda? Ajuda quem? Um adepto? Ele já teve o discurso contrário. Não esqueças disso. Ele já fez uma autocrítica. Ele já criticou, noutros jogos, ele já criticou os jogadores do Sporting. Mas a questão é, dizer a um adepto do Sporting que estás a 18 pontos, enquanto for matematicamente possível, temos que acreditar que isto ajuda alguém? Isto ajuda ao seu balneário? É o discurso possível. Bom, vamos seguir em frente. Na semana passada, depois do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro terem afastado a possibilidade de se pedir igualdade de tratamento com a Grécia, o Presidente da República reagiu, dizendo que não viu o porquê de não se aproveitar o momento para reduzir as taxas de juros cobradas a Portugal pelos empréstimos recebidos do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e para alargar o período de reembolso dos empréstimos desse mesmo fundo. Paulo Portas sublinhou por baixo as declarações do Presidente da República. 24 horas depois, o Primeiro-Ministro admitiu a possibilidade de estudar um pedido de maturidades mais longas para Portugal. Pedro Filipe, neste momento, qual é a linha orientadora do governo português na Europa em relação à ajuda externa? É a linha da atrapalhada e da incompreensão total. Isto é mais uma daquelas histórias bizantinas tiradas deste executivo. Ou seja, o que é que explica esta semana, na semana que passou, as contradições de Vítor Gaspar, Ministro das Finanças? Nada explica. Vítor Gaspar tem em 2 dias consecutivos contradiz e consegue no segundo dia, ou seja, quando se contradiz o que disse no dia anterior, acusar os jornalistas de terem feito ruído. Contudo, nós ouvimos no debate do Orçamento de Estado a dizer não, isto vai-se aplicar também a Portugal, foi assim que foi discutido. Dia seguinte, vem os ministros das Finanças, alemão e francês, dizer o contrário, e Vítor Gaspar vem dizer é mais uma comunicação social que se está a contradizer, eu nunca disse nada disso, esta ideia nunca passou. Então isso explica, não é? Porque então há uma explicação. Houve uma má interpretação
do governo português daquilo que se passou na reunião do Eurogrupo. Então não culpa a comunicação social, nem Óbvio desculpa que não, nós. mas o ministro alemão que tem nome de escantador, o Sr. Juncker, também acusou a comunicação social de encostar lá num canto escuro, vocês não sei se viram, encostaram-me num canto escuro e obrigaram-me a dizer isto. E pressionaram-me, é aqueles adolescentes naquelas festas das discotecas que foram pressionados lá no canto e disseram coisas que não queriam dizer. O governo português, depois desta reação do ministro alemão, veio virar o bico ao prego. Toda a gente deu dito por não dito. O governo português anda a reboque daquilo que o ministro alemão quiser que o governo português faça. Claro que sim, obviamente. Não posso. Pedro Filipe, no meio destas atrapalhadas, se um português quiser saber, afinal, qual é que é a linha orientadora do nosso governo em relação à Europa no que toca à ajuda externa, o que é que nós, pelo menos, lhe podemos responder? Não, é simples. Podemos dar-lhe o número da Embaixada da Alemanha. Se um português quiser saber o que é que há de fazer, ou com que nos vamos guiar, ou com o que podemos contar, ligue para a Embaixada da Alemanha. Da Embaixada da Alemanha, naturalmente, ligarão a alguém responsável pelo Executivo alemão e eles lhe dizem aquilo que o nosso governo diz. Isto é um mal que já vem de trás, porque Portugal tentou sempre não estar no mesmo barco que a Grécia. E isso foi um erro, porque Portugal deveria ter dado a mão à Grécia e também à Irlanda e deviam ter tido os três uma política externa. Até porque seriam muito mais fortes os três em conjunto, a reivindicar. E assim, está cada um para o seu lado e agora, e muito bem, respondem. Então, mas vocês não queriam ser a Grécia, não é? Então, se não querem ser a Grécia, também não vão beneficiar da renegociação e das condições da Grécia. Mas isso é só mais um exemplo da solidariedade europeia, porque quando a Grécia caiu, onde é que teve a solidariedade portuguesa? E irlandesa. Claro, obviamente. Mas aqui não é uma questão de solidariedade. Isto não é uma questão de solidariedade. Não, havia também, porque toda a gente dizia nós não somos os gregos. Quer dizer, isto é o anti-solidariedade. A nossa bandeira era nós não somos os gregos. E por isso é que, como tu disseste agora e bem, agora eles dizem não, vocês isto não vai aproveitar, vocês não são os gregos. Mas também é verdade. E nós temos que engolir. Também é verdade, temos que explicar, porque provavelmente quem não está muito atento a estas coisas acha que nós poderíamos beneficiar das mesmas condições da Grécia. Mas temos que perceber que a Grécia está a beneficiar daquelas condições, mas também está, por outro lado, a ter medidas muito mais duras e tem muito mais austeridade. Porque também tem um buraco muito maior. Então nós não nos podemos comparar à Grécia só quando nos apetece e dizermos que não somos a Grécia quando também não nos apetece. Não, tem que haver aqui uma certa... O que nós podemos e devemos, a meu ver, fazer... É renegociar a nossa dívida, dizer isto, mas ao nosso caso vai-nos acontecer exatamente o mesmo que a Grécia. Por isso, eles já lhes estão a dar uma abertura. O que não devia ser preciso era nós cairmos no buraco que caiu a Grécia para que esta abertura não seja dada. Mas isso deve haver aqui uma previsão. Isso já é nós vamos pelo mesmo Nós vamos pelo mesmo caminho, deem-nos já esta abertura para que não caiamos. Não, mas é que nós ainda temos carne para sugar. Portanto, pois. A Grécia já não tem nada, não é? Eles já caíram no abismo. Nós ainda somos a sangria, não é? Nós ainda temos ali sangue. Portanto, acham que as declarações do Presidente da República foram suficientes para pressionar o Primeiro-Ministro a sentar-se à mesa com o Eurogrupo para finalmente pedir um período mais alargado para o pagamento do empréstimo? Não, a reunião já estava marcada, não foi o Presidente da República que influenciou nada. Aliás, o Governo português não pediu nada. Como nunca pede. Sim, mas após as declarações do Presidente da República, Cavaco Silva... Mas o Presidente da República já tem essas declarações há muito tempo e o Governo português nunca foi atrás do Presidente da República. O Presidente da República é um fantoche no meio disto tudo. Não faz nada, absolutamente nada. Ou então faz lá muita coisa que a gente não vê. Isso não é verdade. Manda posts muito agressivos no Facebook. Sim, exatamente. Ele é muito agressivo nas redes sociais. Mas foi após as declarações do Presidente da República que o Passos Coelho vai admitir que afinal... eu acho que foi após foi as declarações do Ministro alemão e não do Presidente da República. Acho que coincidiram temporalmente, mas uma coisa não levou a outra. Foi uma coincidência. O Ministro alemão é muito mais Presidente da República português do que o Presidente da República português. A nossa soberania hoje em dia está em Frankfurt. Nós somos uma província económica da Alemanha. Nós fazemos aquilo que a Alemanha quiser. Frankfurt e Berlim. Pedro Filipe, será bom para Portugal beneficiar das mesmas condições da Grécia? Eu já o disse. Acho que é bom. Claro que acho que é bom. Acho que nós... Sabemos que não há almoço grátis, não é? Não há almoços grátis, mas há almoços mais baratos que outros. E há almoços mais ligeiros. Este almoço que nós estamos neste momento a comer é muito indigesto. Este almoço é muito indigesto. Uma pastilha Reinice faz favor. A verdade é que nós nunca tivemos nenhuma renegociação. A Irlanda também já teve uma renegociação. Nós somos os únicos que nos então porquê é que nós não dizemos queremos também as mesmas condições que a Irlanda? Também, se não querem se comparar à Grécia,
podem-se comparar à Irlanda. Tanto a Irlanda como a Grécia estão a ter uma renegociação da dívida. E nós não temos porque nós somos o bom aluno. Nós não podemos nos queixar de nada. Eu acho que nós temos que fazer uma reestruturação à nossa maneira, o caso português. Sim, sim. Não temos que nos comparar a ninguém. São exatamente as mesmas que a Grécia. Não, nós não estamos exatamente iguais à Grécia. O que nós queremos exatamente é o mesmo objetivo, é que nos aliviem um pouco as condições para consigamos até cumprir. Estruturalmente é igual. A renegociação, tão simples quanto isto. Não queremos a mesma taxa. Nem à irlandesa, nem à grega, à portuguesa. À grande e à portuguesa. Cabrita, pedir uma nova ajuda externa não poderá pôr um bocadinho em causa a imagem de Portugal perante os criadores internacionais, dando a imagem que não somos capazes de cumprir os acordos que assinamos? Quem vai ser capaz ou não de cumprir é a Alemanha que nos vai ditar isso, não é? Porque nós vamos ao mercado ou não se a Alemanha quiser, pelos vistos. Nós já percebemos que nós fazemos o que os alemães querem. Portanto, nós só vamos ter um segundo resgate se isso não implicar um falhanço desta política. E provavelmente os alemães não querem que Portugal tenha um novo resgate, porque senão isso quer dizer que esta política falhou. É provável que esse resgate seja um pouco protegido, não é? Disfarçado. Por exemplo, a Espanha tem um resgate ou não tem um resgate? Não é? Materialmente tem, porque recebeu dinheiro, mas não se pode chamar um resgate. Que é para os mercados não se assustarem e pensarem que a Espanha está a ser resgatada. O nome resgate, eu acho que nunca mais vamos ouvir falar do nome resgate, porque isso prejudicou os mercados, etc. E então vamos ouvir, se calhar, uma nova ajuda para um impulso ao crescimento. Não é? O dinheiro que nós vamos receber, exatamente, o dinheiro que nós vamos receber vai ser disfarçado com outro nome. Não é? Acho que vai ser por aí. Pedro Filipe, esta questão de uma nova negociação poderá pôr em causa a imagem de Portugal no mercado externo? Eu acho que o que é que ainda há para pôr em causa? A nossa imagem já está debelada, exatamente. A partir do momento em que nós precisamos de um resgate financeiro, a nossa imagem já está completamente nas ruas da amargura. Sim, mas aqui somos não era uma renegociação. Calma. Somos nós a admitir, numa primeira vez, nós não temos condições para pagar as nossas dívidas, não temos condições para fazer face às nossas despesas correntes. Pronto. Agora estamos na fase da ajuda financeira. Renegociar vai pôr-nos ainda pior? Não creio. Como é que nos vai pôr ainda pior? Pôr-nos ainda pior vai ser nós continuarmos neste caminho e chegarmos um dia e dissermos não vamos conseguir, de todo. Mas é que a verdade, a renegociação... Não vamos conseguir, e isto começa a ser óbvio. Não vamos conseguir nós, como não conseguiram os gregos, como tiveram que os irlandeses ter a renegociação, como toda a gente vai precisar de Eu acho que é uma questão de tempo. Porque os termos iniciais eram demasiado pesarosos e demasiado onerosos e era impossível cumpri-lo. Isto é tudo uma questão de tempo. Tem que haver mais tempo. Tem que haver mais tempo. E obviamente que as taxas de juros têm que baixar, não é? Porque se isto vai estender, isto é matemática, se vai estender o tempo do empréstimo, a taxa de juros não se pode manter. Não, mas também vamos pagar muito mais de juros mas a taxa tem que descer, não é? Claro. Senão vamos pagar muito mais e não nos aguentamos. Tem que haver uma maturidade, não é? Esse é o termo técnico, uma maturidade um pouco maior para que Portugal possa crescer, porque lá está, se Portugal, tanto como a Grécia como a Irlanda, não tiverem crescimento do PIB, nunca vão conseguir pagar a dívida. Isto é economia da mais básica, não há hipótese. Que eles podem cortar funcionários, podem cortar as despesas, podem fazer o que quiserem. Se não houver crescimento económico, nem Portugal, nem a Grécia, nem a Irlanda, nem outro país que tenha uma grande dívida vai conseguir pagar aos seus credores. Disseste que se a nossa imagem poderia ficar ainda mais danificada. Quer dizer, nós não pedimos uma renegociação e saiu agora um estudo esta semana e segundo a Fitch, essa agência de rating nada insuspeita, nós já éramos a 8ª economia menos fiável do mundo. Podemos descer para onde? Para o nível da Serra Leoa? Já não há muito mais para descer. Okay. Bom, vamos para o terceiro tema. Na semana passada foi aprovado o projeto de lei de reorganização administrativa do território das freguesias. Trata-se de uma medida prevista no memorando com a Troika que vai levar à extinção de 1.165 autarquias. Pedro Cabrita, o país necessitava de um novo mapa de freguesias? Necessitava de uma mudança estrutural e não só das freguesias, mas dos municípios. Porquê? Porque obviamente que temos municípios a mais, fazendo comparações com outros países da União Europeia, percebemos que temos municípios a mais para a população que temos. Mas municípios e não freguesias, isto é bater no mais pequenino, não é? Isto é um bocadinho disfarçar, é tentar cumprir a meta que vem no memorando da Troika, mas em vez de mexer, porque na Troika está lá municípios, não é? E eles interpretam municípios como sendo só freguesias. Não, os municípios também são câmaras municipais. O que é que isto vai trazer de novo? O governo fala em agregação de freguesias e não em extinção de freguesias.
A oposição critica porque acha que o modelo é a extinção de freguesias. Eu, na minha ótica, obviamente tem que haver extinção de freguesias. Então, senão, para que é que serve esta reorganização dos municípios em Portugal? Serve para quê? Serve para poupar, acho eu, é esse o objetivo. Não é? E agilizar administrativamente. É óbvio, porque se vão manter os mesmos cargos, se vão manter tudo igual... Sim, mas mais uma vez é aquela questão da semântica e do eufemismo. Estamos a extinguir. Não estamos. Mas o que estamos a agregar. Se não houvesse este memorando com a Troika, o país necessitava de um novo mapa de freguesias. Sim, acho que o país precisava de um novo mapa de freguesias e até acho que mais. Acho que este mapa até peca por escasso. Nada justifica esta organização administrativa que Portugal ainda tem, que é de um tempo que já lá vão, que já ninguém se lembra e que já não é de um tempo que se demorava horas e horas de freguesia a freguesia, não é? Portugal tem coisas como... Acho que o conceito tem mais freguesias é Braga e são 52 freguesias com uma coisa mínima. Há freguesias no Minho que têm menos pessoas que certos prédios em Lisboa. E depois há freguesias como qual é que é a mais populosa da Europa? É que nós temos ali Miracintra, qualquer coisa... Sim. Que é uma cidade do interior. E tem uma freguesia só. Sim, é uma freguesia só com a população de uma cidade muito... Tem que haver uma modernização, um pouco modernizar, e a justificação pode ser a de poupar dinheiro aos contribuintes. Sim, poupa tudo dinheiro, bem, pode poupar, mas se não houver extinção de cargos, se não houver, se calhar, mobilização de funcionários públicos, ou mesmo rescisões amigáveis, parece que temos medo desse nome, nós não podemos rescindir. O funcionário público é como se fosse uma vaca sagrada, e as coisas não são assim. Na semana passada foi publicado um artigo do professor catedrático António Cândido de Oliveira, especialista em Direito das Autarquias Locais e Direito Administrativo, e ele fazia uma metáfora entre esta reorganização administrativa em curso e os casamentos à força, uma vez que se trata de juntar freguesias, até agora livres, sem sequer ter em conta a vontade dessas freguesias. Pedro Filipe, estás de acordo com a forma como é que a extinção das freguesias está a ser feita? Não devia haver um estudo conselho a conselho relativamente a esta matéria? Vamos lá ser honestos. Quantos de nós, eu por acaso sei o nome da freguesia onde resido e sei o nome da freguesia onde nasci, mas quantos de nós, sobretudo nos centros urbanos, estamos verdadeiramente enraizados nas nossas freguesias? Isso é mais nos centros urbanos. Mas, por exemplo, uma freguesia tem mais relevância do que num centro urbano. Pode ter mais uma relevância. Não é mais uma relevância, tem muita relevância. Será que tem assim tanta relevância? Claro que tem. No interior tem. Então és contra a extinção? Não, eu sou contra a extinção numérica. Só interessa o número. Vamos extinguir. Primeiro não vão extinguir, vão agregar, não é? Portanto, agregar, não vamos extinguir. Ninguém vai extinguir. Agregar, rapaz. É uma questão de números. E quando se faz isto em termos de números, em Portugal não se está a fazer reformas estruturais. Está-se a fazer cortes de números. Temos que cortar para o professor ver. Deixa-me pegar nesta frase que tu citaste, Abel. O que é que quer dizer freguesias livres? Como assim freguesias livres? A interpretação que eu cidade de Estado? Não, freguesia é uma cidade de Estado. A interpretação que eu dei é... Estamos a uni-las à força. Temos que perguntar às freguesias se querem ser extinguidas. Obviamente não querem. Mas, então ninguém quer nada. Isso é óbvio. Uma freguesia tem um autarca, não é? Que é o presidente da junta, que vai fazer o seu lobby, que vai fazer... E aí nunca se muda nada. Mas obviamente nunca se muda nada. Não é? Se cada coisa que vamos mudar, vamos perguntar ou que vai ser mudado, se quer ser mudado, nunca vai acontecer mudança. Tem que haver uma reforma estrutural e, sobretudo, uma reforma estrutural a pensar no longo prazo. Uma reforma dita a sério, não é? E para isso, para haver uma reforma a sério, tem que obrigatoriamente ter o Partido Socialista e o Partido Social Democrata de acordo com essa reforma. Porque senão o Partido Social Democrata reforma agora e extingue uma série de freguesias e a seguir vê o Partido Socialista e volta outra vez atrás. Portanto, isto tem que ser uma reforma de ambos os partidos, os maiores partidos com assento parlamentar. Como aconteceu em Lisboa, por exemplo. Uma das aglomerações, enfim, que se vai verificar é a junção de freguesias urbanas com freguesias rurais. Qual é o teu comentário, Pedro Filipe, relativamente a este assunto? Eu sou muito liberal neste tipo de coisa. Eu não vejo qualquer tipo de malefício. Não vem mal ao mundo aglomerares uma freguesia urbana com uma freguesia rural. Fica ali uma freguesia mista que tem as suas vicissitudes, para o bom e para o mal, mas sim, não sou nada contra. Bom, Pedro Cabrita, PSD e CDS prometem que nesta reorganização não haverá funcionários despedidos e que não se trata apenas de uma agregação
de freguesias. O presidente da Associação Nacional de Freguesias aponta para uma poupança anual inferior a 6,5 milhões de euros. Vale a pena esta operação, atendendo às suas consequências? Pois lá está, é uma questão numérica. Eu não vejo isto pelos números. Eu não estou a pensar nesta reforma estrutural para poupar este ou aquele dinheiro. Até pode haver uma reforma estrutural que não poupa absolutamente dinheiro nenhum e que seja boa. Nós temos que pensar nas coisas a longo prazo, não é? Nós não podemos estar apegados a coisas que já foram feitas como quando Portugal era completamente diferente. Por alguma razão nós temos uma rede viária de autoestradas, não é? Que faz com que as freguesias estejam muito próximas. Olha, mas uma reforma estrutural com base em números nunca pode ser uma boa forma. Não, obviamente que não. Lá Com está. base só em números, não. Acho que também é importante assentar qualquer reforma nos números. Os números são importantes, não vamos aqui dizer não, esta reforma vai trazer mais despesa ao Estado, mas isto até é bom. Sim, mas não tem que ser esse baseado exclusivamente nos números, não. Agora, conciliar as duas coisas, como é que é o caso, ou seja, uma agilização administrativa para melhor agilização do país, para melhor administração interna, com uma melhoria em termos de números, claro, é o ideal. O problema disto tudo é que isto é tudo uma questão política, é tudo para agradar ao memorando da Troika, e o que vai acontecer é que esta reforma não vai acontecer e daqui a um ano temos eleições autárquicas e vai ficar tudo na mesma. Ou então vão extinguir só reformas, lá está, numericamente, só para mandar um número lá para a Europa. Portanto, em termos de reforma estrutural não vai acontecer nada e vamos ficar na mesma. Tanto neste tema como nos outros todos. Porque o problema não é só neste, não é? Nós temos problemas estruturais em quase todos os... Eu contei este, espero mesmo que não seja assim. Espero mesmo que seja feito e que vá até mais além do que se disse. Bom, estaremos cá para ver. Pedro Filipe, Pedro Cabrita, muito obrigado pela vossa presença. Quanto a si, meu caro ouvinte, muito obrigado por ter estado connosco. Podem entrar em contato connosco através do nosso e-mail olhardelince.fm@gmail.com. O programa Olhar de Lince tem a produção técnica de Paula Santos Silva e repete à quinta-feira às 19h. Nós voltaremos para a semana, à mesma hora. Fique com a Rádio Costa Douro e tenha um bom dia.